Abrindo aqui. Bom, aí mas pelo menos umas 20 para as 7 ali precisa terminar já. 20 para 7? Na aula passada, então, vocês ficaram de memorizar os pronomes, né? Pronomes pessoais, que eram os pronomes das conjugações, né? O ego, si, autó, mês, leis e autó. Então, confiando que vocês já memorizaram essa parte, não confia não, porque essa semana foi zoado, né? Eu peguei essa apostila agora. Na hora que eu peguei e deitei no sofá, eu já não estudei, foi nada. Então, mas vamos seguir, isso aí, mas todos os dias a gente memoriza. Mas tá na cabeça já, né? Ego, tranquilo. si. É isso aqui, né? Ego, si, autós, mês e autóis. Beleza. Já tá mais ou menos na cabeça, já dá pra ir. Antói, né? Só muda o Antói. Isso. Autós, né? O autós é singular, né? E o autói é plural. Plural, Antói. E é ele, aqui em cima ele, embaixo ela. Aí o autei é ela, perdão, embaixo, em cima ele, embaixo eles. O autê, ela, autai, elas. O autó, que é o neutro, né? Ele, ela. E o altá, que é o eles, elas. Bom, vamos agora então entrando nos verbos já, então. Cadê? Isso aqui a gente já viu, né? Que era a composição do verbo, né? Coloquei aqui o verbo corremos, né? Para a gente poder fazer a comparação, né? Então tá tranquilo isso aqui. É importante, a gente vai lembrar sempre, né? Vogal temática, desinência, né? E o radical do verbo. A gente vai ver agora de novo. E os tempos verbais, tal, a gente já conversou sobre eles, depois a gente vai voltando. Bom, ó, aqui então nós estamos naquela lição 3, né? E aí agora, a partir de cada lição, ele traz aqui uma lista também de palavras, né? Algumas palavras que a gente já viu, outras a gente não viu, né? A maior parte, balo, apuô, blepo, gnosto, a gente já viu lá na letralização, né? Na aquisição de vocabulário. Mas sempre tem alguma que a gente não viu, né? Água, por exemplo, a gente não tinha visto. Que é conduzo, né? Grafou, já viu, telô, telos. Liu, né? Que é luo, que é o lavo, né? Liu, que é o solto. Então é importante que vocês também vão memorizando aqui também essas palavras que ele vai colocando nesse vocabulário básico aqui, na frente de cada uma das lições, né? Importante aqui nesse vocabulário, vocês memorizarem essa palavra aqui, ó. Tá marcando aí pra vocês? Tá. Que isso aqui é o verbo ser no grego, né? E aí o verbo ser é sempre importante em qualquer língua, né? Português, no inglês, né? No francês, né? O verbo ser é sempre o verbo mais importante para você memorizar. E quase você conjuga tudo com ele, né? Ele é verbo auxiliar, né? Você usa tudo, né? Eu vou, eu faço, né? Eu sou, né? Bom, perdão. Então é o verbo em mim. Tá? Em mim é o verbo eu sou, é o verbo estou, é o verbo existir, né? Eu existo e por aí vai. E é um verbo. Ele tem. Em mim, isso, eu sou a verdade. Ah, foi a minha frase, eu vi. Se você falar em mim eleteia, você falou eu sou uma verdade. Você falar em mim te eleteia, eu sou a verdade. Tem que ter o artigo definido. Pô, que página que é isso aí, mano? Isso aqui tá na página. Eles são 3. Eles são 5, perdão. São 5. Na 35 no marrom. 35 no marrom. O meu é diferente. Olha a lição 5. É presente do editor. Lição. Tá, achei. Então é importante memorizar esse verbo aqui, o verbo em mim, e a gente vai ter que memorizar ele também em cada conjugação, porque ele é um verbo irregular, né? Ou seja, ele não mantém o radical só mudando a desinência vogal temática. Ele muda todo o verbo, né? Tá. Como no português, né? O verbo ir, né? Eu vou, ele vai, nós vamos. O verbo ir, ele é todo defeituoso, né? Ele é todo impróprio, porque ele muda totalmente a sua forma, né? E aí, então, o verbo em mim, ele tem essa questão. E é importante também vocês memorizarem também isso aqui, ó, que são os advérbios de negação, todos eles, tá? Que é o all,
walk, walk e walk, né? Então, são partículas de negação. É o não, né? É o não. E aí tem todas essas formas aqui diferentes, tá? Então, essa aqui é importante também que vocês tenham sempre na mente, né? E aí, entendendo aí por que tem essas diferenças, né? Ele é assim quando ele é usado na última palavra da oração, ele é assim quando ele é usado depois, né? Antes de uma vogal com aspiração áspera, e ele é assim antes de uma vogal com aspiração branda, né? Então, a gente vai vendo também isso aí com o tempo, mas é importante que a gente memorize também essa partícula aqui, né? Esse diverso. Então vamos lá. Vamos começar então com o presente do indicativo, que é o mais fácil, né? Nós já sabemos que a maior parte dos verbos regulares do grego, no presente do indicativo, eles terminam, na primeira pessoa, terminam com ômega. Você já viu lá, né? Lá atrás, né? Nas especializações, né? Terminou com ômega, geralmente é verbo no presente do indicativo ativo, indicativo ativo. Bom, em grego, assim como em português, né, nós temos vozes, né, a forma como a palavra ela deve ser interpretada, né? Em grego existem 3 vozes, né? A voz ativa, a voz passiva e a voz média. O que é a voz, né? A voz seria como se dissesse assim, com relação ao verbo, né? Quem é que está praticando a ação, quem é que está sofrendo a ação, ou quem está praticando e sofrendo a ação ao mesmo tempo, né? Isso é o que determina, né, cada uma das vozes. Quando está na voz ativa, significa que aquela ação está sendo praticada pelo sujeito da frase. Quando ela está na voz passiva, significa que o sujeito da frase está sofrendo aquela ação. Quando está na voz média, significa que o sujeito da frase está praticando e sofrendo a ação ao mesmo tempo. Então, por exemplo, né? Eu digo assim, eu lanço, né? Lanço de lançar coisas, né? Eu lanço. Eu lanço é voz ativa. Quem pratica a ação é eu, sou eu, né? Eu sou batizado. Eu sou batizado. O sou batizado aqui, né? Estou sendo batizado, né? Assim, no sentido do verbo de batizar, é que o eu aqui, o sujeito, ele está sofrendo a ação. Então ele é voz passiva. E quando ele faz, né? Então, no caso, por exemplo, eu amarro meus cadarços, né? Ou seja, eu estou praticando uma ação e ao mesmo tempo eu também sofro a ação que eu pratico. Então isso é voz média. Então, quando eu falo de voz, eu estou falando de como é que o verbo vai ser interpretado na frase em relação ao sujeito da frase. Em relação ao sujeito, se é voz ativa, o verbo indica que ele está fazendo ação. Se é passiva, ele está sofrendo ação. Se é média, ele está fazendo e sofrendo ação ao mesmo tempo. Bom, isso aqui em português também tem isso, né? E no grego também vai ter isso. A questão que no grego vai ter é que, a depender da voz, vamos ter terminações diferentes. Ou seja, a desinência vai ser diferente. Então nós temos uma conjugação na voz ativa e uma conjugação na voz passiva. E às vezes uma conjugação na voz média. Às vezes, o da voz passiva e da média é a mesma coisa. Então a gente vai ver isso caso a caso. Mas só para a gente entender o que é voz nesse primeiro momento, tá? Bom, aqui ó, ele está mostrando uma tabela pra gente, que é uma tabela de como é que foi formado as terminações do presente, do indicativo, da voz ativa. Tá? Importante, né? Que não falei sobre o indicativo. O indicativo, né? É um modo, né? Indicativo é modo que indica afirmação. Então, se o verbo está no indicativo, ele está dizendo que aquele verbo ele está sendo afirmado. Se ele tivesse subjuntivo, seria um verbo que estaria no sentido de pergunta, né? De dúvida. Né? No imperativo, de ordem. E no gerúndio, de coisa constante, né? No particípio, ele vira nominativo, ele vira sujeito. O gerúndio nunca é o verbo principal de uma frase. Nunca, nem o infinitivo, né? O infinitivo nunca é o verbo principal da frase. O verbo principal, a conjugação verbal principal
é a primeira pessoa do presente no indicativo. Tá. Se nós mudarmos o modo, nós vamos mudar também a terminação. Nós vamos ver isso já já. Mas o importante aqui, então, tá. Então, presente no indicativo significa que está no presente, a ação, pra gente, né? Pra gente em português, está no presente. É uma ação linear, né? Durativo, presente. E ela é afirmativa. Ou seja, eu vou, eu faço, eu pulo, eu corro, eu determino, eu faço as coisas, tá? E no caso da voz ativa, que é a primeira voz que a gente vai ver, ela vai se caracterizar por ser, né, uma ação que o sujeito da frase está praticando. Bom, aqui nessa tabela aqui, temos que pensar da seguinte forma. Imagine que nós temos lá o grego, o nascimento da língua grega, né, ou do grego ático, né? Bom, o grego ático, quando foi se desenvolvendo, ele foi desenvolvendo a sua gramática, né? E aí nós temos estas formas, né, de terminação que estão aqui, ó, que são formas primitivas, ou seja, são formas do grego clássico ou do grego ático, né? Que são as formas aqui do meio. Vocês estão vendo aqui, ó. Essas formas primitivas, elas foram mudando com o tempo. Trazendo como exemplo, vamos pensar na palavra, na expressão vós me se, né, do português antigo. Vós me se vai virar vós se, que vai virar o se, vai virar se. Ou seja, quanto mais a língua vai se desenvolvendo, algumas palavras tendem a ter mais contrações e mais transformações, né? A gente falava fato há um tempo atrás, né? Há anos atrás, hoje é fato, né? Escrevia farmácia com PH e hoje com F, né? Então, são essas mudanças graduais históricas da língua que transformam a gramática da língua. Isso é normal, tá? Então, aqui ele está falando para ele o seguinte. Antigamente, antes do grego koiné, se conjugava na primeira pessoa do presente indicativo, da voz ativa, os verbos na forma mi, né? MI, né? Com a vogal temática O. Com o grego koiné, o ômicron, né, que é a vogal temática, se juntou com o mi e virou om, né? E passou-se a se grafar como ômega, um O longo, né? Um O mais alongado. No grego antigo, na forma primitiva, na segunda pessoa, se conjugava com o sigma apenas. E aí juntava o sigma com o epsilon. Quando chegou no grego koiné, juntou o epsilon com o sigma e colocaram um iota no meio e ficou eis, né? E assim vai sucessivamente. Então, deu para entender essa questão? De que no meio aqui nós temos formas primitivas de conjugação. E aqui, ó, são as formas que a gente vai usar. Que são as formas do grego koiné mesmo. Tranquilo? Então, dos manuscritos é a terceira coluna. Então, o que nos interessa aqui é a terceira coluna. Essa aqui está aqui mais para mostrar pra gente como é que chegou nessa forma final aqui. Tá? O que nos interessa é essa aqui. Bom, com isso aqui, nós temos umas coisas interessantes já. Significa o quê? Que qualquer verbo que eu pegar a partir de agora, e que for um verbo regular, eu conseguirei conjugar ele no presente indicativo ativo, simplesmente trocando a vogal temática, a partir da vogal temática, né, e a desinência por essas terminações aqui. Então, por exemplo, né, eu pego a palavra, deixa eu pegar aqui para demonstrar. Só um minuto. Isso aí é para verbo regular, né, que você tá falando. Regular. Isso. Porque a gente vai ver primeiro os regulares. Né? Os irregulares não tem o que fazer, é decorar um por um. É né? decorar, igual no inglês, é decorar. Exatamente. Bom, então nós temos o verbo. Correto em português. O verbo blepo, certo? Certo? Blepo é o quê? Eu conheço, eu lembro disso. Não eu conheço não. Não, eu conheço, eu já vi, mas eu não tô lembrando o que é. Enganado. É blepo, é olhar, né? É ver? Isso. Ver, né? Blepo é eu vejo. Eu né? vejo. O que tem no blepo aqui, ó? No blepo nós temos, né? Um radical, né? Uma raiz, e nós temos uma terminação, que é a terminação, né?
do ômega, certo? Uhum. Se eu trocar o ômega por eis, Tu tá vendo esse merda? Ele tá falando. por eis, por exemplo, né? Eu conjuguei ele na terceira pessoa do singular. Se eu trocar o eis pelo omen, eu conjuguei ele na primeira pessoa do plural. Tá difícil de entender isso aqui? Então, aí. Isso é muito inglês isso aí, cara. Muito parecido com inglês. Que é basicamente igual ao português também. É igual português também, né? Então, aqui, o que você tem que fazer, então? O que você tem que fazer é decorar essas terminações aqui. É Por quê? fácil, Porque mano. decorando elas, né, eu consigo conjugar qualquer verbo regular, né? Então, o blepo, que era assim, né? Aí eu vou, blepo, ei. Ô, Zaca, então no caso vai ficar blepo, eu vejo, aí blepeis. Aí é segunda pessoa. Tu vê. Tu vê, né? Tu vê. É, e Exatamente. ele vê, aí Ele assim é a terceira sucessivamente. pessoa, do singular. Ele Blepei, né? Quero só mostrar. Blepomen. Blepete. E o ble o oi. ou sim. Nossa. Ok? Ok. Ó, deu para entender a lógica disso aqui, que é muito tranquilo, né? Você mantém o radical tranquilo e vai trocando a vogal temática, né, e a desinência. O que é a vogal temática? A vogal temática é aquilo que vem depois do radical. Sempre depois do radical tem uma vogal. A vogal temática da primeira pessoa é o O, seria o ômicron, né? Aqui, ó, vogal temática da forma primitiva, né? É o ômega, mas como ele já contraiu com o mi e virou um ômega, a vogal temática dele virou um ômega. Na vogal temática da segunda pessoa é o E, epsilon. A vogal temática da terceira pessoa é o epsilon. A vogal temática da primeira do plural é o ômicron. A vogal temática da segunda pessoa do plural é o epsilon. E a vogal temática da terceira pessoa do plural é o ômicron. Tá tranquilo isso pra vocês? Tá. Então isso aqui, ó, vogal temática. Eu preciso saber que cada pessoa ela vai ter uma vogal temática específica. E depois da vogal temática eu tenho o quê? Eu tenho a desinência. Desinência seria aquilo que nós seria para onde nós queremos indicar, né, o tempo da ação, a qualidade da ação, né? Quando você junta vogal temática mais desinência, nós temos uma terminação. Então a terminação do verbo blepo na terceira pessoa do singular, na terceira pessoa do plural, é a junção da vogal temática ômicron mais a desinência ou sim. Tá certo, gente? Tá. A terceira pessoa do plural só tirou um E. Se fosse uma outra letra, colocaria o E, né? O epsilon mais o iota. A terceira pessoa do singular. singular é. Então, a vogal temática é E, né? E aqui a desinência é I. Vamos pegar um outro verbo qualquer para a gente poder ir já nos familiarizando, né? Então, vou pegar aqui o verbo grafo, por exemplo. A mesma coisa que eu vou fazer, né? Grafou é a forma na primeira pessoa do presente indicativo ativo. Muito bem. Como que é a segunda pessoa? Grafês. Grafês. Fez. Graféis. Eu não estou achando esse Tu escreves. Aqui, achei. Aí a terceira pessoa. Grafei. 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 A Grafei. quarta pessoa. Perdão, o caso Graf. não. A primeira do plural. Grafomem. Fomem. Grafomeno. Grafomem. Opa, Grafomem. grafomeno. Grafete. Isaac, eu perguntei do E porque eu não sei se pode dobrar ou não, entendeu? Não pode dobrar. Então a gente vai ter uma regra para isso aí. Ah, entendi. Quando tiver do E, né? Você fala, né? Isso. Do E. Tá. do epsilon. Quando aparecer isso, né? A gente vai juntar os dois E's para virar um Y. Um eta, perdão. Mas a gente vai falar isso. Eita, vai ter aquele som lá de N, né? Isso, é um eta. Bom, vamos lá. Aí a segunda pessoa do plural. Grafete. É T. Grafete.
E a terceira? Grafoice. Grafoice. Grafocin. Ou sim. Para fazer o fol, Fol, né? É o? quando tem esse encontro Perdão, é isso mesmo. Como ali de tongue é fusim, né? Parabéns pra mim, viu? Tá fusim. Que isso, hein? Aí. Tá tranquilo isso aqui, gente? Ah, de boa. Bem de boa, né? Qualquer verbo regular, primeira pessoa, essas são as conjugações, né? Essas são as terminações. Então, agora, você não tem que memorizar o verbo. Você tem que memorizar o quê? As terminações do presente, Indicativo do indicativo ativo. Tranquilo? Beleza. Aí aqui damos algumas observações. Ó. Na primeira pessoa do singular, o ômega resulta do alongamento da vogal temática ômicron, pela supressão da terminação mi. Por isso, na primeira pessoa do plural, né, na primeira pessoa do singular, isso aqui é vogal temática e é também a desinência junto. Né? Por quê? Porque esse ômicron aqui foi alongado e virou o O longo. Tudo bem? Uhum. Na terceira pessoa do singular, o S perde o S, o sigma, né? O SI perde o sigma entre as vogais sigma intervocálico, né? Então, terceira pessoa do singular, que é aqui em cima. E aqui é como vai formar a terminação EI. Na terceira pessoa do plural, o ONSI perde o NI por eufonia, né? Ou seja, o que é eufonia? É quando o som ele é muito parecido um com o outro, né? Então você junta os dois. E o ômicron é alongado, formando o ditongo U. E o Lennon bem lembrou, né? Porque quando vem ômicron mais Y, a pronúncia desse ditongo é U. Por isso que a gente vai pronunciar grafusim, não folsim, fusim. Na terceira pessoa do plural, o ni final, escrito entre parênteses, ó, o ni é esse aqui, tá vendo? Ni. Sim. Onde está esse ni aqui, ele é chamado de ni móvel. O que é o ni móvel? Ele vai aparecer dependendo da ordem das palavras de uma frase, né? E aí ele vai indicar aqui pra gente já, ó. O ni é chamado de ni eufônico ou ni móvel. Ele só aparece quando a palavra seguinte começa com vogal, para que soe melhor ou quando é usado no fim de uma oração. Então, quando que vai ser grafocin? Quando a próxima palavra começar com vogal ou quando ela estiver no final da frase. Se a próxima palavra começar com consoante, é grafoci. Grafoci. Por exemplo, né? Grafoci. Grafoci HP. Começou com vogal, termina com si. É isso mesmo? Vê aqui, né? Perdão, não, é o contrário. É né? o contrário, não? Começou com a próxima palavra com vogal, né? Aqui tem que ter um N. Grafocin, né? Com vogal. Se a próxima palavra começasse com consoante, Aí termina com a vogal. plepo. Aí Você você vai tira o fazer ni. isso também. Tira o ni, exatamente. Tirou o ni porque começou com vogal. Se a palavra terminar, for a última palavra da frase, você mantém o ni lá. O ni. Então é o ni móvel por quê? Porque ele pode aparecer ou pode não aparecer, né? Ele pode aparecer, ele vai aparecer quando a próxima palavra da frase for vogal ou quando ele estiver no final. Quando a próxima palavra for consoante, você tira o ni. E aí Tá fica... parecido com essa reformulação que teve nossa na gramática aí, as vogais, as palavras que eram compostas, que se juntaram todas. Se for vogais iguais, você separa. Se for vogal consoante, você junta. Né? Qual a regra gramatical? Tem isso aí mesmo, né? É só uma regrinha, né? Isso aí. Isso é uma deles. regra só. É porque vocês vão ver, aí o que acontece, né? Ah, mas aqui, como que tá na terceira pessoa do singular, do plural, sendo que não tem o ni no final, né? Sendo que não tem o ni. Ué, é porque o ni é móvel, então tem que saber que isso existe, né? Saber que essas duas formas são formas corretas, tanto com o ni como sem o ni. As duas são corretas, a depender da regra. Tranquilo? Tranquilo.
Mas é tudo uma questão de você ir memorizando e lidando com o texto. E aí não tem outro jeito, né? Vai memorizar coisa por coisa, vai ficar tudo complicado. Mas aqui o Lourenço Estélio Rega, né, o autor da gramática, já fala pra gente, ó, o conhecimento dessas terminações primárias é indispensável para o estudo da língua grega, né? Então, ômicron, ei, eis, omen, o sim, né? Tem que memorizar todas as terminações, não tem jeito. E aí o exercício aqui lá, né? Pega lá 20 vezes no caderno e vai memorizando as terminações. É assim que faz. Exercício motriz, né? Isso. E aqui, ó, aqui tem um exemplo, né, do que a gente acabou de fazer, né? Então ele pegou o verbo lego. Lego é o quê? Digo. Eu digo, tá aqui, né? Eu digo. E aqui ele fez o quê? Ele fez a conjugação do verbo, né? Lego, legueis, leguei, legomen, leguete e legosim. Como imóvel, né? Esperando a próxima palavra. Perfeito. Beleza. E aí ele deu aqui, ó, uma é tudo forma... presente, indicativo, ativo, isso aqui, né? Que a gente tá vendo. Isso é só presente do indicativo ativo de verbos regulares. Tem de verbos regulares, né? Porque se o verbo for irregular, aí você vai ter que decorar verbo por verbo, né? Porque daí complicou o negócio, né? Porque daí, quando o verbo é irregular, o que acontece com ele? Ou ele vai ter um radical diferente, né? Ou ele vai ter, não vai ter todas as conjugações, que é o caso dos verbos defectivos, né? Que não tem todas as formas de conjugação. Pessoas, né? Isso, nós temos duas pessoas, isso mesmo. E aqui, ó, nós temos, olha só, apareceu pra gente o infinitivo, né? Mas olha só que interessante. É um infinitivo do presente da voz ativa. Ou seja, não é que nem no português, que o infinitivo não tem conjugação, né? O infinitivo é o verbo básico lá, tem conjugação. O verbo grego, infinitivo, ele tem conjugação. E ele é diferente do presente. Então tem infinitivo presente, tem infinitivo passado, tem infinitivo futuro. Tem infinitivo ativo e tem infinitivo passivo. Por isso que o infinitivo não é exatamente, né, como na nossa língua, né? O verbo básico sem conjugação, né? No grego ele é uma conjugação, ele é um tipo de conjugação que nós vamos traduzir por dizer, estar, né? Ou também pelo gerúndio. O verbo infinitivo no grego ele traz tanto a ideia, né, do ar, ir, como a ideia do gerúndio, porque não tem gerúndio em grego. Gerúndio é uma ação durativa, ou seja, é uma ação que é alongada, sem origem e sem fim, né? Estou fazendo, né? Então, ele é parte do gerúndio da língua grega. Ele é o gerúndio em português. Ele será traduzido, né? Quando o contexto da frase for indicar para você que ele ele deve estar ali, né? Então, se o contexto da frase pede um gerúndio, você vai colocar o gerúndio em português. Só que no grego não tem gerúndio. É que nem diz lá, né? Ao ir fazer discípulos, batizando, ensinando, né? Ao ir fazer discípulos, ou ao indo. É isso que eu queria. O que é esse ao ir lá? Porque a maioria traduz id, né? Ou ao ir. Id. A maior parte das pessoas traduz aquilo lá como imperativo, né? O id, né? Aí a gente teria que pegar para ver. Então aí vocês vão precisar utilizar uma outra ferramenta, né? Que agora que a gente vai começar a utilizar mais ela, que é o grego analítico. Que a gente vai pegar, então, a gente vai lá no versículo, né? A gente vai pegar aquela palavra e a gente vai ver o que é aquela palavra. Se ela é verbo, se ela é substantivo, se ela é advérbio. E aí tem uma ferramenta, né? Tem um livro, né? Uma ferramenta que a gente usa, que é o grego analítico. Eu tenho uma aqui. Deixa eu ver, Leno. O azul é melhor, acho. Tem isso aqui, ó. É esse mesmo, né? É esse mesmo. E aí você vai ver que embaixo, né? Se você abrir o livro, né? Embaixo das palavras tem um código de letras, né? Bem pequenininho aí, né? Isso. Esse código de letra vai identificar se ele é verbo. Se ele for verbo, vai identificar se ele é indicativo, subjuntivo, se ele em qual é o modo, vai identificar qual é a pessoa, qual é o tempo verbal, qual é a voz, né? Se é passiva, ativa. Identifica tudo pra gente, né? Então isso é muito importante, essa ferramenta pra gente poder utilizar, tá? Você vai aprender a utilizar ela com mais calma com o passar do tempo. Beleza.
Bom, então aqui então é só aquilo que a gente acabou de falar. E aí nós temos aí a voz média, né? E no caso do presente do indicativo, ó, para o presente do indicativo, a voz média e passiva é igual. O que significa que toda vez que você achar um verbo no grego que está na voz passiva, você vai ter que interpretar segundo o contexto se ele é ativo, passivo ou médio. Ou seja, se aquela ação ela se o sujeito da oração, né, ele está sofrendo a ação ou se ele está praticando e sofrendo ao mesmo tempo. Já começa aqui a vocês perceberem que não existe uma correspondência imediata do grego com o português. Não existe uma correlação imediata. No caso, o grego ele não fez uma distinção entre a voz média e a voz passiva. Em português, eu preciso fazer essa diferenciação. Então, eu não vou ter como me afiançar na grafia da palavra. Eu vou ter que olhar para o contexto dela para entender se ela é média ou se ela é passiva. No caso, na hora da tradução. E aí, então, nós temos terminações para a voz passiva, que são diferentes das terminações da voz ativa. Aqui nós temos aquela tabelinha igual nós tivemos lá em cima, né? Que é a tabelinha que forma as terminações na forma primitiva. E o que você tem que decorar é isso aqui, ó. Que é as terminações da voz passiva. Isso. O que define se é média ou passiva vai ser o contexto. A terminação. O que define se é média ou passiva é o contexto, exatamente. E aí, se é contexto, fica a critério do tradutor, né? Ter um bom senso ou não. Então você já percebeu, né? A tradução dessas palavras, elas vão começar a ter dubiedade, né? Dubiedade. Ah, eu tenho certeza que essa palavra aqui é ativa no grego? Eu não tenho certeza, porque eu não sei. No grego não tem ativo e passivo. Então eu tenho que entender isso pelo contexto. E o contexto, né? Você sabe que é um perigo, né? É um perigo porque você acaba podendo ver contexto. O ativo o ativo não é pela terminação? Não é a média passiva? O ativo é. A média passiva que não, né? A média passiva não. Tá. Mas pegando então a nossa conjugação lá, então nós temos aqui, ó, né? O blepo, né? Estava na voz ativa, né? Presente no indicativo da voz ativa. E como é que eu faço para virar passiva? Sim, mudar a terminação, né? Blepomai. Perfeito. Blepomai. A mesma coisa então eu faço com o resto, né? P, né? Na verdade, tem um iota subscrito ali, é importante lembrar, né? Você não pronuncia ele, né? Exatamente. Aí nós temos o ble, tai, metá, perfeito. Blepometá. Não, blepo não. Não. Qual que é esse? Bless. Não sei não. Lembra que é tudo né? Pontai. Então aqui é o quê? Aqui é que eu veja, né? Que é a forma da conjugação aqui é a conjugação, né? Na voz passiva e na voz média, né? Não é que eu seja não, né? Mas assim, se blepo é eu vejo, aqui seria algo como assim, vamos dizer aqui, ó. Eu estou vendo, né? Tabela baixa. Estou vendo, exatamente. Isso. Eu estou vendo, né? Ou eu me vejo. Ou eu me vejo. Eu me vejo, né? Seria a voz média, né? Eu pratico ação, vejo a mim mesmo, né? Voz média. E eu estou vendo seria a voz passiva. Eu vejo é a voz ativa. Eu vejo. Eu estou vendo é a voz passiva. É como se o vendo, para mim,
ela fosse algo que eu não estou querendo ver. Não está passando a ideia de duração, essa ideia? Eu achei que essa parceira queria dessa para falar coisa parecida com nós colocando no particípio. Isso. Olha a tabela lá na outra. Aí lá é passivo, agora não. O particípio no grego, Lennon, é quando o verbo ele vira meio que um substantivo. Uhum. Então, por exemplo, o ressuscitado, né? Ressuscitar, né? Isso é meio que particípio no grego, né? Que é quando o verbo vira meio que substantivo, né? Mas eu entendi o que você quis dizer. A ideia da duração aqui está mais assim, no sentido é uma filigrama, né? Como que eu vou dizer? É um detalhe, né? É um detalhe para chamar a nossa atenção que existe uma forma de interpretar o texto, né? Que tem que levar em consideração as vozes, né? Ou seja, como o verbo se comporta com o sujeito. Se você pegar, por exemplo, o texto corrido, né? Ele vai resolver isso assim. Ele pode colocar no texto corrido lá, eu desato, eu vejo, por exemplo, e estar na voz passiva. Só que no contexto, na tradução, ele tem que deixar claro que o eu vejo ali é eu vejo passivamente. Não eu vejo no sentido que eu estou caçando para ver alguma coisa. É uma coisa que não, eu sem querer eu vi, né? Isso é a voz passiva, né? Eu sou ouvido. Eu estou vendo, né? Vocês estão vendo. Você queria ver? Não queria, mas eu estou vendo, né? Isso é voz passiva, né? Ou seja, eu não queria, mas estou lá. Agora, eu vejo, eu estou olhando para a coisa e querendo ver aquela coisa. Entendi a ideia, entendi. A qualidade, né? Isso, é exatamente isso. É a questão da qualidade, né? E é uma dificuldade disso para o português, né? Porque o português não está preocupado com a qualidade, né? Está preocupado com o tempo, né? Então, aqui é aquela minúcia, né? Aqui é aquela sensibilidade, né? Que você vai ter que ter na hora de ver o texto, né? Que é importante. Por exemplo, né? O verbo batizo, né? O verbo batismo, batizar em grego, né? Ele geralmente ele é na voz passiva. Ou seja, indica que ninguém deve se batizar, né? Você deve sempre ser batizado por alguém. Então você vê, né? É uma filigrama, né? É um elemento muito sensível, né? Muito pequeno da língua, mas que pode ter consequências teológicas. Ou seja, é possível teologicamente você se batizar, eu entrar numa água, eu mesmo batizar a mim mesmo? Segundo a gramática do grego, não. Por quê? Porque esse verbo, ele raramente aparece na voz ativa. E quando aparece, é alguém que está batizando outra pessoa. Não é a pessoa se batizando a si mesma. Entendi. Tranquilo? Tranquilo. Eu ia até te perguntar uma coisa sobre esse. Eu estava pensando hoje à tarde, sobre aquele que crê e for batizado. Então ele coloca essa conjunção aí. Não é uma conjunção, né? Somando, né? Tipo, é uma conjunção. É conjunção condicional, né? É os dois, se soma, né? Crer e ser batizado. Porque aí eu pensei, crer, aí eu estava falando do livro de Tiago, hoje a carta de Tiago, ele fala, ó, crer até o diabo treme de tanto crer. Isso. Então crer não é suficiente. Isso, exatamente. Mas sabe porque batismo, tá falando de qual batismo? Então, nesse texto que o Lennon estava falando anteriormente ali, né, que eu queria ser batizado, né, era o texto lá de Atos, né, que é quando Pedro vai falar com Cornélio, se não me engano, né? É isso, né? Isso. Acho que é esse mesmo, lá de Atos, acho que é esse mesmo. E é claro que ali é o ato batismal da água mesmo, né, de você jogar a água em cima da pessoa, né, ou mergulhar a pessoa e tal. Mas é importante entender que, apesar de ser uma conjunção ali, né, as duas não são condicionantes, né? As duas são conjunções que a gente chama de conjunção ilativa, né? Ou seja, você faz uma e faz a outra, e as duas elas são separadas uma da outra. O ato de ser batizado não implica em crer, e o ato de crer não implica em ser batizado. Mas é como se o autor quisesse dizer, as duas coisas devem estar presentes, né? Como atos diferentes. Por quê? Porque o crer é uma disposição interna e o batismo é uma ação externa, né? E é isso que ele quer dizer. Ou seja, não basta que você escute as palavras, que você crê no seu coração.
tem que colocar isso para fora de alguma forma. Você tem que colocar isso para o público, né? Para que as pessoas vejam que você aceitou aquilo no seu coração. E o batismo seria isso. Seria um ato público de confissão da fé interna. Então, crer e ser batizado poderia ser traduzido com... se a gente pudesse traduzir isso teologicamente, poderia ser o crer, né? O ter fé e o confessar. Né? O ter fé e o praticar. Né? Então, a fé e a prática estão presentes ali no ato da conversão. Né? Quem se converte, quem se converte, né? Quem é convertido, né? Aqui novamente na voz passiva e ativa, né? Quem é convertido, ele tem uma disposição interior que muda e uma disposição exterior que muda. O exterior é a prática, o interior é a mente, vamos dizer assim, né? É a forma de ver o mundo. E como é que eu atesto isso? Eu atesto isso pela prática externa, que é o batismo. Enquanto eu espero que, uma vez que você está se batizando, você tenha já dentro de si uma outra mudança, que é a mudança interna. Tá tranquilo isso? Tá. Muito tranquilo. Então a ideia não é tanto, né, o batismo ser um sacramento importante para a salvação, mas ele ser um sacramento importante para... Eu lembro quando a gente estudou o batismo lá, aquela ideia de imersão. Isso. Eu associei a isso, né, essa ideia de imersão, de você emergir no evangelho. Mas lembra bem assim, que nesse texto de Atos, especificamente, as pessoas elas tinham que mostrar para as outras pessoas que elas tinham se convertido. E o batismo é isso, tá? O batismo ele é uma espécie de assim, é sempre público, né? Ele é um ato público de demonstração de que eu aceitei aquela fé. Então não tem muito a ver com o mergulho no evangelho, mas tem a ver com você mostrar publicamente que a sua fé ela resultou em uma prática. E de certa forma, né, aqueles que são batizados viram cristãos, né? E não são mais pagãos, né? Ou seja, você está rejeitando... Eu não estou conseguindo, sabe o que eu não estou conseguindo? É separar uma coisa da outra, né? Porque se as minhas boas práticas elas acontecerem, é porque alguma coisa mudou em função do que foi me falado. Sim, mas eu quero voltar à questão histórica, né? O Pedro está evangelizando o Cornélio. O Cornélio é um pagão. O Cornélio é um pagão. O Cornélio vai no templo dos deuses romanos, né? E o Cornélio agora ouviu a palavra de Deus e o Cornélio se converteu. O Cornélio será batizado, não só ele, mas a casa dele toda. Isso. Por que ele vai ser batizado? Porque ele vai agora mostrar para a comunidade que ele não vai mais no tempo pagão, que agora ele é um cristão. As práticas. Ou seja, ele vai mostrar assim, ó, eu estou renegando, eu estou deixando o paganismo, eu estou deixando as bênçãos do paganismo e as maldições do paganismo. Se vocês me virem depois no paganismo, saibam que o Deus pagão vai ficar bravo comigo, porque eu neguei esse Deus pagão quando eu me batizei. Da mesma forma, se eu não me batizei, significa que eu não aceitei o Deus cristão. Naquele momento histórico, é isso a significação. Teologicamente, nós vamos fazer outras afirmações posteriores, tá? Mas isso é mais uma frase, né? E é um ato material, histórico, né? Para demonstração clara, visível de quem é da comunidade, de quem não é, do que um contexto mais assim teológico que vem depois, né? Depois a gente pode pensar no valor teológico do batismo, né? E aí vão acontecer várias coisas, né? Tipo assim, vai ter o batismo católico, né? Que é batismo para a salvação de pecados, né? Vai ter o batismo protestante, reformado, que é um batismo para sacramento. Vai ter o batismo dos batistas, que é um símbolo apenas de filiação, né? Então aí você vai ter vários segmentos, né? De teologia do batismo. Mas naquele texto, basicamente eu publicamente, na frente de todo mundo, falo, agora eu sou cristão, não sou mais pagão. Porque isso que eu estaria fazendo aqui já seria uma teologia, né? Isso, Você está pensando o batismo teologicamente, né? E aí é um problema. Por quê? Porque você está indo lá para um texto histórico e aplicando uma teologia naquele texto histórico. E não é assim que a gente faz. A gente primeiro vai para o texto histórico, entende o contexto histórico e depois a gente vai derivar dele uma teologia, né? Não é que Pedro está pensando em imersão no Evangelho. Não está pensando nisso. Mas, teologicamente, o batismo inicia uma imersão no Evangelho. Tá certo.
inicia. Mas não era isso ali, né? Lembra que o eunuco lá, né, da rainha Candace, né, que encontra Filipe no caminho, também será batizado assim que ele cresce, né? Como um ato imediato. E o batismo significa o quê? Eu assumo a responsabilidade de agora seguir esse Deus cristão. Se você vai em alguma outra religião que tem batismo, por exemplo, né, a religião o candomblé, por exemplo. O candomblé, quando você vai se tornando, né, alguém que frequenta o terreiro, né, começa a desenvolver a sua mediunidade, você tem um processo batismal também, então fazer a cabeça, né? É um processo que demora, né? Tem todo um rigor ritualístico, né? E aí você começa a ser reconhecido como alguém que pertence àquela casa, né? Pertence àquele terreiro. E é como se você aceitasse aqueles deuses e recusasse outros, né? Então, para um evangélico, quando ele converte, quando ele vai lá, prega para alguém do terreiro, e esse alguém se converte para ser cristão, ele está negando o Deus do terreiro, né? Então é um processo que é de confissão de fé pública. Tudo bem? Então a gente pode, para suavizar, né? Que ninguém fala. A gente pode falar que essas pessoas servem a outros deuses. Isso é. Correto é falar isso. Quem não se batiza não está se comprometendo publicamente com Deus. É isso. É porque eu vejo pessoas falarem que é demônio, né? Mas é um termo correto, mas a gente deve falar como Deus. Não fala demônio, não. Fala assim, porque demônio é a forma como nós cristãos olhamos aquilo que não é Deus, né? Aquilo que E na Bíblia está escrito que é outros deuses. Isso, são os falsos deuses, né? O Deus com Deus. Mas o importante é isso, né? Assim, eu não quero me batizar ainda, porque eu não tenho certeza. Não, você não quer batizar ainda porque você não quer se confessar publicamente diante da comunidade, né? Você não quer assumir um compromisso diante da comunidade. Porque não há razão nenhuma. E aí, outros pontos, né? Não há razão nenhuma para você ser impedido de se batizar em nenhum momento também. Eu aceitei Jesus agora, né? Ou eu entendi, ou eu converti agora. Batiza agora, não tem problema nenhum, né? A Dina aqui fala isso aí, né? Exatamente, Nem perde tempo, né? Não vai lá e já compromete o cara. Ali, joga um copinho de água ali, entendeu? Isso aí. Não é só de daqui não, né? A Bíblia já fala isso. A passagem que você falou aí já fala. Do eunuco e o Filipe. Sim, né? O eunuco estava lendo, né, um texto lá do Isaías, né? Ele não estava entendendo. Jufas, né? O Filipe falou, você entendeu isso aí? Não entendo não. Então eu vou te explicar. É isso. Que legal isso aí, cara. Quer ser batizado? Se quiser batizar, aqui me impede. Nada, tem uma poça de lama aqui, vamos lá. E aí foi, né? Então é isso, sabe? Não dá moral pro azar, não, porque a pessoa pode acabar se afastando da fé, né? Porque você quis dar pra ela um curso de batismo. Nada a ver, mano. Aí você fica lá masturbando a mente da pessoa, e aquele negócio, e ela começa a ter um monte de dúvida e tal. Fala, cara, por que você faz isso? Primeiro você compromete ela, depois deixa ela andar, né? E aí você vai. Olha só, se tu quiser continuar aí com o Fred tá gravando a aula, porque eu vou ter que ir lá, porque hoje tem culto e aí só tem ele que toca, né, mano? Ainda não fiz um talmutinho ainda não. Tranquilo. Vamos terminar isso aqui então, gente, né? E aí depois o Lennon dá uma outra ouvida, porque vai ter que ouvir de novo essa aula de novo, né? Aí ele volta pelo nome. Aí eu pensei, mas vai levar um tempo ainda pra acabar, não vai? Não. Na verdade, sim, eu ia falar agora do presente indicativo passivo, né? E a gente acabou de falar isso, na verdade, já foi isso aqui, tá? Tá tudo tranquilo aqui? Tá, aí tá. E é a mesma coisa que eu fiz aqui em cima, ó. Tá? Mesma coisa, né? E isso aí também não tem muita explicação, né, nego? Tem que decorar, né, Zac? Não adianta explicar muito. É muito importante tem aqui, que entender e memorizar. O infinitivo do presente ativo, ó, do presente passivo, ó, como ele é diferente do outro, né? Então, memorizar, é isso que o Fred falou, né? E agora, só para terminar, né? É aquela conjugação que eu falei para vocês complicada, que você tem que memorizar verbo por verbo, né? Que é a conjugação do verbo ser, né? O verbo ser, que é aquele verbo que eu falei para vocês que ele é o verbo irregular, né? E olha só como conjuga ele. É zoado em todas as línguas, mano. Ele é bem zoado, né? Então, olha, em mim é o eu sou, né? Em mim, ei, tu és sim. Ele é, ou ela é, és men, nós somos, este, vós sois, sim. Eles, elas são. Então, isso aqui tem que memorizar cada uma dessas conjugações, né? Então, é o verbo ser no presente indicativo ativo.
notaram, né, uma coisa. Para memorizar dos verbos regulares, só precisa rememorizar a terminação. Para memorizar os verbos irregulares, aí tem que fazer o quê? Um por um. E tem uma relação? Tem uma relação igual em inglês? Tem uma relação do quê? Tipo inglês, né? Em inglês tem uma relação que você vai decorando. Tem em qualquer língua, né? Qualquer língua. No japonês, no francês, no alemão, né? Você vai aprender a regra, né? Para os verbos regulares. E aí vão te dar assim, ó. Vamos aqui, uma lista de paradigmas de verbos irregulares. Aí, a quantidade de verbos irregulares são maiores que regular? No grego? São bem maiores, né? Porque, assim, o regular, ele vamos dizer assim, um regular, né? Você tem, por exemplo, 6 formas de conjugação no predicativo ativo, por exemplo. O regular, você tem uma forma só, por exemplo, uma forma só de conjugação, né? Só mudando a desinência. O regular, você tem várias formas diferentes, né? Ele vai mudando, né? E nessa gramática tem essa relação? Na gramática tem no final dela, nas últimas páginas, tem uma tabela de verbos irregulares, né? E aí você termina ela já memorizando cada um deles. E essa cartilha que vem aqui? Esse negócio aqui? Isso aí é um quadro que, se você olhar bem aí, ó, a primeira aí tem presente, indicativo, ativo. E aí tem as terminações lá aí, não tem? Tem mesmo. É meio que um Memorex, para você poder ter mais fácil, ao invés de abrir a gramática inteira, você poder ficar olhando ali e ficar usando, né? Então é para isso que ela serve, né? É um Memorex. Bom, então aqui você tem que decorar, né? Essas coisas aqui, são os verbos, o presente indicativo ativo do verbo emi, e só. Deixa eu ver o que tem. E só. Mas tá de boa, gente? Tá, tranquilo. Deu pra entender bem. Abriu a mente aqui agora. Eu olhava o texto lá em grego, só a viagem da Edilena aí, mas o restante tá tranquilo. É só a conjugação dele. Essa tabelinha que você pegou aí, Fred, ó, ele tem um pedacinho dela aqui, ó. Né? Você tá vendo aí, ó. O que ele vai colocar, ó? Radical, rad, aqui é radical, tá vendo? Tô vendo. Aqui na minha tela. Radical, né? Blefe, né? Grafe, radical. Aí aqui vai ter características, caso a conjugação verbal peça. No caso do presente indicativo, não tem características. E não tem aqui, ó, aumento, não tem vogal aumentada. A gente vai ter isso lá no presente, no futuro, perdão. E aí ele vai falar aqui, ó, as terminações do presente do indicativo ativo são essas aqui: o ômega, eis, ei, omen, et, ou sim. Você tá conseguindo ver onde eu tô Tô vendo sim. É aqui, ó, né? Aí se você quer presente no indicativo médio passivo, né? Aí vai ser omai, esai, que legal, ometa, este e ontai. E se você quer o infinitivo, vai ser, né? O infinitivo ativo vai ser o em, né? Terminação em. E o infinitivo médio passivo vai ser a terminação estai. Ou seja, é um Memorex, né? Memorex. Tranquilo? Beleza. Bom, aqui então tem exercícios para fazer, né? Ó, flexione. Flexionar é o quê? É colocar a vogal temática e colocar desinente, né? Flexione no singular e no plural das 3 pessoas, né? Então aí que você vai fazer? Como que você vai fazer esse exercício? Ó, vamos colocar lá: ego, su, autor, rumeis, remeis e auté. Ou autói. Que são os pronomes, tá? E vão conjugar na frente de cada um deles, tá? Conjugar o verbo balo, né? O verbo didasco, o verbo gnosco, o verbo grafo, o verbo acuô, o verbo lego, o verbo ago, o verbo telo, o verbo lu. Tudo bem? Tranquilo. Conjuguem cada verbo em cada um dos tempos, cada um das vozes, né? O predicativo ativo, o predicativo passivo, né? Todos eles. Aqui envolva com o círculo o radical dos seguintes verbos. O que é o radical? É a base da palavra. A base da palavra, né? Então é tudo aquilo que está antes da vogal temática, né? Se eu sei qual é a terminação, eu sei qual é o radical, né? Se eu sei qual é a terminação, eu sei qual é o radical. Isso aqui é só para vocês poderem ir já visualizando essa noção de radical e vogal temática. E aqui envolva com o círculo a vogal temática dos verbos. Tá tranquilo? E aqui é para vocês fazerem então a conjugação de alguns verbos também, né? Eu acho que é isso. Bom, acho que ficou beleza, curtinho. Tem bastante lição para fazer, né? Tem que fazer tudo, gente. Não pode esquecer, tá?
Tá tranquilo, mas essa foi de boa parte desse verbo aí, não achei tão difícil não. Agora é só fazer exercício pra fixar. Eu acho que tem que fazer pra fixar agora, mano. Agora sim. Destruir esse exercício aí, mano. Valeu. Beleza, Falou, Falou, gente. Falou. Agradecer a vocês.